o que temer. E a partir desse convite, eu passei a me congregar. Na época, nós dois passamos a reunir na igreja luterana em Belfort Roxo. Então, eu queria que vocês percebessem o quanto que uma criança, uma pessoa de 11 anos é uma criança, o quanto ela pode influenciar. Às vezes a avó Tetê fala que é minha filha mais velha. Diz que para a gente não deixar de semear de dia, de noite, porque você não sabe qual semente que vai frutificar. E assim deve ser a nossa vida, né? Às vezes a gente nem sabe, como a irmã falou ali, nós nem sabemos qual que é o fruto que vai vir daquela pequena palavra, ou daquele gesto que você falou, ou daquela atitude que você fez, né? Diferente, que te diferenciou dos demais, e aquilo às vezes impacta a vida de uma pessoa e marca para o resto da vida, né? Eu me lembrei, essa semana mesmo, estávamos conversando com um irmão nosso em Brasília, que contou um caso também muito curioso. Ele, criança, era desprezado na escola dele, lá em Uberaba, porque era cristão, e chamou um dia o coleguinha, o mais mau elemento da escola, para conversar, e conversou e pregou para ele. E o coleguinha, aí que ele pegou no pé dele mesmo, né? Ele fazia bullying, né, com ele durante o resto dos estudos, né? Anos mais tarde, um dia um cara liga para ele e chama ele, Wagner, 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 tal, eu preciso encontrar com você. Aí ele conta que esse camarada começou a namorar uma moça cristã, convidou ele para ir para a igreja, sentou no final do banco assim, com todo receio, né? E ele disse que enquanto o pregador pregava, ele só via o Wagner lá na frente. Só via o Wagner, só via o nosso irmão Wagner. E acabou indo entregando a vida para Jesus, sabe? Então, aquela pequena palavra lá atrás, olha só o que deu, né? Então, assim, gente, deve ser a nossa vida e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E Deus abençoe a igreja, tá bem? Obrigado, Stefano. Obrigado, Raquel. Senhor Jesus, o tema hoje é uma provação de morte. E nós vamos ler Êxodo, capítulo 4, 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26. Senhor Jesus,
Vamos ler então. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Um texto estranho, né? Nós vimos recentemente e o Senhor, ele, após Moisés estar 40 anos no deserto, ele estava agora com seus 80 anos de idade, Deus o chama diante de uma sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. Ali, Deus revela o seu nome santo a Moisés, falando que ele era o Eu Sou. E Moisés ficou relutante, falou que não tinha mais condição de ir, e Deus ordena a ele, dá 2 sinais para ele. Ele enfia a mão no peito, a mão sai leprosa. Depois ele enfia a mão no peito de novo e a mão sai limpa, mostrando o interior dele. E ele lança o seu cajado, o seu apoio, no chão, e o seu cajado se transforma em uma cobra. E ele pega de novo pela cauda da cobra, e o cajado, ou melhor, a cobra, volta a ser um cajado. Isso marcou muito a vida de Moisés. Saber que no interior dele tinha lepra e que era Deus que curava. E que todo o conhecimento, tudo aquilo que ele se apoiava, era uma serpente que poderia picá-lo. Mas mediante a palavra do Senhor, ele poderia se firmar nela, porque ela voltava a ser um apoio. E aí ele vai, conversa com o sogro concorda que ele volte ao Egito, e aí ele segue para o Egito. No meio do caminho, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. A Bíblia não dá detalhes. Nós não sabemos se o anjo do Senhor chegou com uma espada ou se chegou e deu uma doença para ele ali. De uma coisa nós sabemos, tanto ele como a sua esposa sabia que era o Senhor que estava ali por matá-lo, para matá-lo. Então, Zípora, que era a esposa dele, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão.
Olha só. Deus, ele estava prestes a fazer de Moisés o seu porta-voz. Deus estava prestes a fazer de Moisés o maior de todos os juízes do Antigo Testamento. Aquele que havia de revelar toda a lei ao povo judeu. Só que até aquele momento, Deus havia dado uma única ordenança aos filhos de Abraão. E qual era essa ordenança? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 17. Aqui, Deus dá a Abraão uma ordenança. Leamos o versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Quem não sabe o que é circuncisão, é uma pele que cobre a ponta do pênis. Então, aquela pelezinha teria que ser cortada. E aqui fala, essa pele chama prepúcio, o 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. Quem é vós? A tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ao 23. Tomou, pois, Abraão, o seu filho Ismael, que era adolescente, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os de a sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Irmãos, até aquele momento, havia uma única ordenança para os descendentes de Abraão. Era o sinal da circuncisão. Nós temos visto o primeiro aliança que Deus fez com o homem foi com os filhos de Noé, quando eles saíram da arca. Deus falou que não mais iria destruir a terra com águas de dilúvio. Ele falou que iria colocar o arco da aliança, que nós chamamos de arco-íris. Esse é o sinal da primeira aliança de Deus com a humanidade. Infelizmente, os filhos de Noé se distanciaram do Senhor, logo se tornaram idólatras. Deus então chama a Abraão e estabelece uma aliança com ele e os seus descendentes. E qual é o sinal dessa aliança? É a circuncisão. Agora,
como que essa criança, e a Bíblia não fala a idade, mas como que estava sem circuncidar? Aqui não é dito com todas as letras, mas pelo que Zípora falou, certamente, quando esse menino nasceu, ela falou: não, o que é isso? Você vai cortar o menino? Não pode não, vai doer. É óbvio que dói. É óbvio que o menino vai chorar. Mas era uma ordenança. E Moisés abriu uma concessão. Tá bom. Já que você não quer, né? Fazer o quê? Vamos ler o que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus 25, 23. Mateus 25, 23, o Senhor Jesus fala o seguinte: disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Era muito pouco o que Deus tinha ordenado até então. Era uma ordenança. Irmãos, às vezes a gente fica nos perguntando por que alguns irmãos crescem muito mais do que outros, espiritualmente falando. É uma questão de fidelidade à palavra. Moisés tinha recebido um único mandamento, mas estava negligenciando esse mandamento. Como que Deus poderia dispensar outros mandamentos para ele? Então Deus coloca ele em uma provação. Essa provação aqui certamente foi literal, ou foi uma espada, ou foi uma peste. Nós não sabemos, a Bíblia não entra em detalhe, nós não precisamos entrar. Mas isso retrata muitas vezes o que está acontecendo conosco. O Senhor nos dá uma revelação. Eu negligencio. Aí o Senhor faz a mesma coisa. E você fica anos e anos na mesma situação. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Se é fiel no pouco, o que você ganhou? Honra pai e mãe. Você não respeita sua mãe? Responde ela. Você a trata como se fosse uma qualquer. Aí você quer ganhar mais revelação, mas como que Deus pode dar? Ele é fiel. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí a palavra fala: não dirás falso testemunho. Você prega uma mentira a cada momento. Ah, mas é no meu trabalho. Não, quero saber. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa semana estava conversando com um
pedreiro, né? Ele contando a experiência dele. E ele estava trabalhando em Belo Horizonte, numa firma, e aí era num supermercado, e o chefe falou: "Ó, eu quero te promover para tal cargo." Aí, ótimo, ele ficou satisfeito. Aí, quando ele foi lá no serviço lá do RH, e para aquele cargo exigiu o segundo grau, e ele só tinha um primeiro. Aí um colega falou: "Não, não, fulano de tal te arruma um diploma, não preocupa não. Eu acho que custa tantos reais lá, não é caro não." Aí ele falou: "Até hoje eu fiz tudo errado. Mas agora que eu tenho um Senhor, eu não vou fazer isso." Foi o que testemunho, né? As pessoas, muitas vezes, elas são levadas, né, de qualquer maneira. Acha que você vai viver uma vida social, uma vida religiosa, uma vida... Não, o Senhor nos deu uma vida. O Senhor quer que nós sejamos transparentes. O que o Senhor mais criticava era hipocrisia. Ele chamava os fariseus de sepulcro caiado. A aparência por fora está tudo bonitinho, por dentro só tem osso podre. Nós precisamos ganhar com essa experiência de Moisés. Se nós não aprendermos na marra, nós não vamos ter utilidade para o Senhor. Nem que Ele nos coloque numa situação igual nessa estalagem aqui, que ele estava na beira da morte. A Zípora parece que não cortou o prepúcio do filho dela muito satisfeita, não. Mas cortou, né? Tu és para mim esposo sanguinário. Ainda reclamou. Mas graças a Deus, ela obedeceu. E o 26 fala: assim o Senhor o deixou. O deixou de quê? O deixou de matar. E ele pôde seguir o seu caminho, foi encontrar Arão. E o resto da história nós conhecemos. O Senhor operou maravilhas. O Senhor não mais revelou uma ordenança para ele. O Senhor dispensou todo o conteúdo de todo o Pentateuco. Ele escreveu, certamente, todo o Pentateuco. E muitos teólogos ainda atribuem a ele o livro de Jó, mas nós não sabemos se isso é certo. O fato, irmãos, é que ele precisou de uma sacudida. Se o Senhor deu uma sacudida nele, não vamos estranhar que de vez em quando o Senhor vai ter que dar uma sacudida em nós também. Porque o Senhor quer que nós nos tornemos úteis. E em desobediência, nós somos inúteis. Ser fiel no pouco. Sobre o muito, o Senhor vai nos colocar. Nós podemos também, porque hoje nós não estamos mais no regime da lei.
os gentios, eles foram desobrigados da circuncisão. Ela é necessária apenas para os judeus. O Senhor hoje fez uma nova aliança e nós acabamos de celebrá-la. O pão e o vinho representam o corpo do Senhor que foi dado a nós e o sangue que o Senhor pagou o precioso preço. Nós teríamos que derramar o nosso sangue, mas por Jesus, seu verdadeiro homem, ele pôde morrer por um outro homem, mas também por ser Deus, quando o sangue dele foi derramado, caiu na eternidade, ou seja, passou a ter eficácia para trás e para frente. Então, hoje, nós celebramos uma nova aliança. Nós estamos desobrigados de circuncidar a carne do nosso prepúcio. Apenas os judeus. Mas hoje nós precisamos circuncidar o nosso coração diante do Senhor. Porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E por último, eu gostaria de ler um versículo em João 6:63. Amém. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. Os irmãos podem vir à frente. Vamos compartilhar.